Dom, vamos nos aprofundar em como otimizar a proteína da dieta. Mas antes, é importante entender o porquê. Para quem já tem uma dieta saudável e pensa, não preciso aprender sobre proteína, já ingiro o suficiente, seja o que for. Por que otimizar isso e por que é ainda mais crucial com o envelhecimento? Eu acho que um dos fatos que sempre gosto de começar é que costumamos pensar que crianças precisam de proteína por estarem crescendo, construindo nova massa muscular e aumentando a massa corporal magra. Mas a quantidade real de proteína líquida que uma criança produz por dia é de apenas uns 5 gramas. Uma quantidade muito pequena, mas quer você tenha 16 ou 65 anos, precisa produzir de 250 a 300 gramas de proteína só para substituir e reparar o que já tem. E o que torna isso único, então, é que, quando jovem, aos 20 anos, você está protegido por seus hormônios, mas aos 65, a eficiência do processo diminui e então agora sua dieta e exercício precisam ser muito mais específicos. E sabemos que a eficiência da proteína diminui, então você precisa de mais. Esse é o fato subjacente. Seja saúde muscular ou óssea, você está constantemente substituindo e reparando, e isso tem que mudar. Gosto de dizer que, todo ano, você substitui o equivalente a cada proteína do seu corpo cerca de 4 vezes. E a qualidade disso determina como você envelhece. Pelo que eu vi, isso se torna algo a considerar mais ao envelhecer. Acho que você mencionou a idade de 20 ou 20 e poucos anos, quando antes os hormônios cuidam das coisas. Então, em que idade especificamente? Alguém realmente precisa colocar isso em ordem e começar a cuidar da proteína da dieta? Isso não é algo que possamos traçar uma linha e dizer que é exatamente aos 31, mas a transição ocorre entre os 30 e os 40. Nós sabemos, todo mundo que estuda o envelhecimento meio que coloca os 40 como o marco onde o declínio começa. E o que queremos fazer é controlar a inclinação dessa curva. Sabemos que na casa dos 20, estudos com pessoas de 25, 26 anos mostram que a eficiência no uso de proteína é bem diferente da de pessoas mais velhas. Um colega, Doug Paddon Jones, e eu estudamos pessoas de 35 anos. A transição já ocorreu. O corpo, o músculo, é mais sensível à quantidade e distribuição de proteína. Costumo dizer que, aos 30, é preciso iniciar as transições. Para quem ouve isso e tem, digamos, 21 anos, está adiantado. Essa pessoa está se perguntando: isso realmente importa nessa idade? Eu presumo que sim, porque os hormônios, como você falou, vão ajudar a cuidar das coisas. Mas para alguém que tem filhos pequenos, ou alguém mais jovem que está ouvindo isso, qual seria a diferença entre alguém que está apenas comendo o que considera uma dieta saudável, com alimentos integrais, e não está realmente considerando a proteína, versus alguém que faz o que vamos discutir? Bem, se pegarmos o caso extremo, no início da minha carreira, eu fiz bastante pesquisa na África com desnutrição, e uma das coisas que vemos é que, com a falta de proteína em crianças, elas não desenvolvem massa muscular adequada e então acabam tendo excesso de gordura. Então, estamos vendo muito mais obesidade agora em crianças. Nos Estados Unidos, à medida que mudamos nosso foco da proteína, pensando mais em proteína de origem vegetal. Crianças não desenvolvem massa muscular corretamente. A Índia é um excelente exemplo, onde não tem proteína disponível. São o que chamamos de falsos magros, parecem magros, mas sem massa muscular. Acho que são o segundo país em diabetes, mesmo magros. Aos 20 anos, respondendo à sua pergunta, ainda precisa desenvolver seus músculos corretamente,
pois isso estabelece seu platô. As pessoas sempre falaram sobre desenvolver os ossos, para que estejam saudáveis quando você chegar aos 40, porque você vai perder um pouco com a idade. Bem, com o músculo é exatamente a mesma coisa. O que você quer é uma boa base. Quando chegar à meia-idade, porque é bem fácil desenvolver músculos até os 30 e poucos anos. É muito, muito mais difícil desenvolver músculos quando se tem 55 anos. Bem, vamos entrar um pouco mais nos detalhes disso e falar sobre alguém que talvez esteja na casa dos 50 e poucos anos ouvindo isso, e essa pessoa tem sido negligente em otimizar sua ingestão de proteína e fazer treinamento de resistência e construir seus músculos. Se ela não se concentrou nisso até agora, o quanto consegue reconstruir ou é só manter o que já tem? Com certeza pode reconstruir. Mas começaríamos com precisa manter o que tem. O primeiro passo é parar a trajetória descendente. E então, dependendo do esforço, sabemos que o acúmulo de músculo, em qualquer idade, mas certamente aos 55, está relacionado ao exercício de resistência. Então, se você está realmente querendo construir músculos, você vai ter que fazer exercícios de resistência com pesos relativamente pesados. Para realmente construir, então, há uma grande diferença entre manter e realmente tentar construir. Com a proteína é um pouco diferente. Sabemos que pouca proteína fará você perder músculo ou impedirá de ganhar, mas quantidades muito altas de proteína não farão você ganhar mais. Ao contrário do exercício de resistência, onde quanto mais, melhor, com a proteína não é necessariamente. A mesma coisa. Sabemos que a faixa ideal para a proteína fica entre 1,2 e 1,8 gramas por quilo, o que dá cerca de 0,5 a 0,8 gramas por libra. O que é interessante porque a ingestão dietética recomendada, o mínimo de que as pessoas falam é de 0,8 gramas. Então estamos falando do dobro daquele RDA mínimo para um adulto. Bem, já que estamos falando do RDA, vamos falar sobre de onde vem esse número e para alguém que tem se baseado nisso, como sua meta até agora. O que isso significa para a ingestão de proteína e a saúde muscular? Vamos começar com um exemplo que não é proteína. Assim as pessoas podem entender melhor. Vamos falar sobre a vitamina C. O RDA é projetado para ser o mínimo para prevenir uma deficiência. Então, para a vitamina C, a deficiência é chamada de escorbuto e a necessidade é de 60 miligramas por dia. Durante a Covid ou durante a temporada de resfriados no inverno, as pessoas tomam 1.000 miligramas porque acham que otimiza a saúde, a resposta imunológica. Então, agora temos a diferença entre um mínimo e um ótimo. Então, vamos levar o mesmo raciocínio para a proteína. O mínimo é 0,8 gramas por quilo. A deficiência, a desnutrição proteico-calórica, é um pouco mais difícil de definir. E a forma como é medida é pelo que se chama balanço de nitrogênio. E é feito em homens de 25 anos, comendo uma dieta de proteína puramente animal, que são saudáveis e ativos. Então a questão é, esse é o mínimo para quem? Para 5% da população. E todo o resto precisa de mais. Então, o que é um mínimo. E o que sabemos é que não vemos kwashiorkor ou escorbuto ou marasmo. Não vemos deficiências puras com o RDA. Mas a questão é, isso leva a um envelhecimento saudável? E há muitos dados, agora que temos quase certeza de que não. Precisamos de mais do que isso. E se você olhar para a pesquisa, se você olhar para valores de 0,8 gramas por quilo versus algo acima de 1, você sempre pode ver um benefício em ficar acima de 1. Então, nós geralmente dizemos às pessoas que elas precisam estar em pelo menos 1,2 gramas por quilo, o que é em torno de 0,5 gramas por libra. Isso é realmente o que consideramos o mínimo para um adulto. Vamos falar sobre a diferença entre o RDA e o que você considera o mínimo. E o que isso significa para a qualidade e o tamanho do músculo. Presumo que quem não ingere uma quantidade adequada, segundo o seu critério, não ganhará tanto músculo, mas vou deixar você elaborar sobre isso.
e depois falar sobre a qualidade do músculo e se há diferença. Estudos sobre envelhecimento são difíceis. O que pensamos é que em populações de envelhecimento normal, ou seja, nos Estados Unidos, pessoas comem em torno de 0,9 gramas por quilo. Pessoas nos comem um pouco acima do mínimo, mas 40% das mulheres estão abaixo do RDA. A média é em torno de 0,9. O que vemos é que a perda muscular é de cerca de 5% por década. Algo em torno disso. Então você está lentamente perdendo músculo. Um colega meu, novamente, Doug Paddon Jones, propôs um modelo um pouco diferente. O que conversamos é sobre um declínio linear. Ao envelhecer, diminui lentamente. Ele propôs o modelo da crise catabólica, dizendo: não somos animais de laboratório em gaiolas estéreis. Nós realmente temos vidas. E da idade de 30 aos 80 anos, as chances são de que você vai ficar doente, vai cair e quebrar um osso, vai pegar Covid, vai ter uma gripe, vai pegar qualquer coisa, vai ficar de cama. E nós sabemos que quando você está inativo, se você fica de cama, a taxa de perda muscular é dramática. Adultos de 65 podem perder entre 7 e 15 libras de massa muscular em 1 a 2 semanas se ficarem de cama. É quase impossível recuperá-la. Não se pode simplesmente voltar ao que era. Ele propôs que, na verdade, temos um declínio lento, mas de repente um efeito agudo. Tentamos perder peso, sofremos alguma lesão ou qualquer outro revés, e a recuperação se torna extremamente difícil. Como mencionamos antes, é fundamental se antecipar, planejar para o futuro e reconhecer: preciso manter meus músculos saudáveis para conseguir enfrentar tudo o que a vida me trouxer. Dado esse exemplo de alguém que fica acamado e começa a perder massa muscular muito rapidamente. Se alguém está ouvindo isso e no futuro se encontra em uma situação como essa, o que essa pessoa pode fazer para prevenir ou mitigar essa perda? Presumo que consumir talvez mais proteína. E quanto a alongamento passivo, Claro. o que fazer então se tiverem uma lesão aguda e precisarem ficar de cama por semanas? Bem, primeiro, quanto mais atividade física puder fazer enquanto doente, ótimo. Na maioria dos hospitais, você entra para a cirurgia e na manhã seguinte já te levantam para tentar se mover. As pessoas percebem que ficar totalmente sedentário de cama é o pior dos casos. Mas você está certo, mais proteína é importante. E até a suplementação de aminoácidos pode ser importante. Então, sabemos que a quantidade de proteína, a qualidade da proteína e ingeri-la durante esses casos ajuda a mitigar essa perda. Eu não fiz muitas pesquisas em ambiente hospitalar, mas vários outros colegas fizeram, e é bem claro que se você fizer as escolhas certas sobre proteína, não consegue impedir a perda, mas com certeza pode minimizá-la. E outra situação para as pessoas que pode ser mais prática é se alguém está, digamos, na casa dos 30 e poucos, 40 e poucos anos, não importa muito, mas um adulto que, digamos, está viajando por uma semana e não pode fazer seu treino regular, ou não pode. Sim, mover o corpo como costumam fazer para manter a massa e a saúde muscular. O que dizemos para quem fica acamado também se aplica aqui. Outro exemplo, e aquele sobre o qual eu mais pesquisei, é a perda de peso. A perda de peso é uma condição catabólica. Você está tentando perder peso corporal. O que se quer perder é gordura corporal, mas também pode-se perder massa magra. O que fizemos em vários estudos foi analisar a antiga pirâmide alimentar, dieta rica em carboidratos e pobre em proteínas, em indivíduos sedentários. Durante a perda de peso, mostramos que de 35 a 40% da perda de peso era, na verdade, de tecido magro, de músculo, mas mostramos que, se dobrarmos a RDA de proteína e fizerem exercícios de resistência, algo leve como yoga, alongamento, 3 dias por semana, poderíamos reduzir essa perda de massa magra para menos de 5%.
Então, basicamente, conseguimos evitar isso. Achamos que isso se extrapola para hospitalização, repouso na cama, para o envelhecimento. Usamos a perda de peso como mudança aguda na composição corporal. Mostramos que proteína e exercício podem mitigar a perda de massa magra. Interessante. E isso me faz pensar, com base nessa pesquisa, sabemos que parte desse efeito de preservação veio do exercício em vez da proteína, porque estou imaginando alguém que está perdendo peso e talvez ainda esteja fazendo uma dieta rica em proteínas, mas fazendo muito jejum intermitente e sem se mover. Poderíamos trocar as variáveis, mas o que quero saber é como diferenciamos o quanto disso vem da ingestão de Fizemos. proteína em vez do exercício? Fizemos exatamente esse experimento publicado em 2005. O cenário que descrevia era um 2 por 2: alto carboidrato, baixa proteína e alto carboidrato, baixa proteína com exercício. Também alta proteína, baixo carboidrato e alta proteína, baixo carboidrato com exercício. Temos todas as possibilidades. O que mostramos foi que o exercício, nesse caso, e vou definir melhor em um segundo, o efeito da proteína e do exercício foram quase iguais, foram aditivos. Cada um amenizou. Se a dieta rica em carboidratos, pobre em proteínas, sedentária, causou, digamos, 40% de perda muscular, a proteína poupou 20% disso e o exercício, os outros 20%. Foi mais ou menos igual. O exercício provavelmente é o mais potente dos dois, mas se você se lembra do que eu disse, fizemos exercícios bem leves, fizemos yoga, basicamente era alongamento. Se fizesse mais musculação, o treino de força seria o dominante, com mais resultados. Mas estávamos fazendo isso com mulheres de meia idade que não gostam necessariamente de ir à academia. Então, queríamos escolher um exercício realista, que mulheres de meia idade se sentissem confortáveis em fazer. Foi assim que fizemos. De qualquer forma, nesse caso, foi cerca de 50-50. Geralmente, para ganho muscular em adultos, o efeito é provavelmente 75% de resistência e 25% de proteína. Se o objetivo é construir, se realmente deseja ganhar massa muscular, então esse é o equilíbrio ideal. Quero voltar a algo que mencionei antes e acabamos nos desviando, o que é bom, mas quero nos trazer de volta. Qualidade muscular. Para alguém que foi negligente, garantindo que está otimizando sua ingestão de proteína. Quando você faz, digamos, uma biópsia ou algum tipo de investigação científica da qualidade real do músculo, percebe que, com diferentes ingestões de proteína, isso muda? O motivo de eu mencionar isso é que, enquanto explicava algo, pensei em diferentes bifes, e se uma vaca é alimentada com grãos no final da vida versus uma criada a pasto do início ao fim. Na carne de gado a pasto, menos marmoreio, menos gordura no músculo. Então, como a proteína como macro muda a qualidade muscular? Sim, então. Sua analogia é mais ou menos boa, mas o marmoreio em um animal é uma coisa genética, diferente do que em um humano. Bem, é uma boa imagem para as pessoas, mas na verdade não é uma cópia exata. Mas, voltando ao seu ponto, o que sabemos nas condições chamadas de sarcopenia é que à medida que envelhecemos e começamos a perder massa muscular, podemos ter alguma infiltração de gordura, tanto nas fibras quanto ao redor delas, uma estatística ao redor delas, e pode parecer muito com um bife que tem muita gordura, ou um pedaço de bacon, ou algo que tenha gordura ao redor do músculo. Então, é exatamente isso que pode acontecer. Geralmente coincide com a perda da função física. Pessoas perdem atividades da vida diária. Não conseguem se levantar de uma cadeira, subir escadas. Assim, perdem força. And they're also, O outro aspecto é que perdem a função metabólica. Uma das coisas que minha colega, a doutora Gabriele Lyon, e eu gostamos de falar é sobre a saúde centrada no músculo, que é o músculo ser, na verdade, o principal tecido para a sensibilidade à insulina,
controle do diabetes, uso de ácidos graxos e teor de lipídios no sangue. Então, o músculo, na verdade, compõe cerca de 50% do nosso corpo. Certamente 50% da nossa proteína, e é realmente crucial não só para a mobilidade funcional, mas também para a saúde metabólica. Bem, vamos entrar mais nas nuances disso. É um tópico no qual eu realmente quero me aprofundar. E, obviamente, isso será um fator para as pessoas quando decidirem se vão encarar isso ou não. Este é um elemento totalmente diferente que acho que muitas pessoas não pensam quando se trata de ganhar massa muscular. Muitas pessoas, tenho certeza, pensam em conseguir mover o corpo e levantar coisas pesadas, mas todo o aspecto metabólico é um elemento completamente diferente. Então, vamos nos aprofundar nisso. Sim, então. O músculo, novamente, constitui grande parte da composição corporal, sendo um tecido primário para o uso de carboidratos, por exemplo. No uso de carboidratos, o cérebro consome um pouco, o sangue consome um pouco, são consumidores puros de glicose, o rim também usa um pouco. Se você somar tudo isso, chega a um número de cerca de 80 gramas de carboidratos por dia, e eles colocam um valor de segurança em cima disso. E então, na verdade, temos uma RDA para carboidratos de 130 gramas por dia nos Estados Unidos. A ingestão média de carboidratos é de 300, 3 vezes a RDA. Onde colocar isso, né? As pessoas dizem, uma vez que seus estoques de glicogênio estão cheios, o que fará com isso? Então, basicamente, o único tecido que realmente pode queimá-lo é o músculo. E como o músculo o queima? Bem, ele o queima através da atividade física. E a faixa vai de cerca de 40 gramas por hora até cerca de 70, dependendo da intensidade do exercício. Então, se você fizer 1 hora de exercício intenso todos os dias, estamos falando de uma frequência cardíaca acima de 120, nesse tipo de faixa. Se você fizer 1 hora, você consegue. Você basicamente ganha mais 60 gramas de carboidratos por dia. Então, agora vamos de 130 para 190, mas ainda não estamos perto de 300. Basicamente, para justificar 300 gramas de carboidratos por dia, teriam que fazer 3 horas de exercício intenso todos os dias. Ninguém faz isso. E isso explica a obesidade e o diabetes. Não precisamos ir mais longe. Então, existem dois mecanismos diferentes que podemos abordar. Obviamente, colocar carboidratos no corpo. Mais exercício, mais algo que você talvez estivesse prestes a entrar, o fato de que mesmo nos dias em que não estamos treinando, ter músculo extra no corpo é útil para o nosso metabolismo, além do treino em si. Então, meio que preenchendo essas lacunas, o principal combustível que o músculo gosta são as gorduras. Seu combustível preferido é o ácido graxo. Então, você e eu conversando agora, nossos músculos deveriam estar queimando algo perto de 80, talvez 90%, vindo de ácidos graxos. Eu acabei de voltar da academia há pouco tempo, joguei tênis, isso provavelmente aumentou meu uso de carboidratos porque é mais intenso. Quando passamos de 60%, 65% do nosso esforço máximo, o corpo tem que mudar para o uso de carboidratos. Mas até esse ponto, se você for caminhar à tarde, seu corpo deveria estar usando quase exclusivamente gorduras. Então, isso nos leva de volta ao uso de carboidratos. Por que precisamos de tanto carboidrato? O corpo tem que queimá-lo ou armazená-lo? Carboidratos são de fato perigosos. Eles têm sua própria doença, diabetes. Se os carboidratos, como a glicose, ficam muito altos, todos os órgãos do corpo são danificados. Então o corpo tem que fazer algo com isso. Idealmente ele vai queimar, mas se não, ele tem que armazenar como gordura. Tem que converter em gordura. E vemos todo tipo de coisa. Vemos triglicerídeos mais altos no sangue, vemos fígado gorduroso, vemos todos os pontos negativos que vêm com o diabetes. Porque o corpo agora é forçado a converter carboidratos em gordura. E esse não é um processo muito eficiente, e o corpo não gosta de fazer isso. Complica as coisas. Precisamos de muita insulina. Tudo meio que começa a se tornar negativo e inflamatório. Ok, buscamos o equilíbrio, moderar carboidratos e ganhar músculo para o metabolismo. O balanço entre os dois.
Sim, então quando ensinamos isso, de novo, especialmente para pessoas que estão lutando com o peso, sempre ensinamos que sua proteína e carboidratos devem ter uma proporção de 1 para 1. Nos Estados Unidos agora, a proporção é de cerca de 4 para 1 de carboidrato para proteína, e então vamos diminuir os carboidratos e aumentar a proteína, e estamos mirando em uma proporção de 1 para 1. Se as pessoas fizerem isso, elas geralmente descobrem que conseguem controlar o peso e também protegerão seus músculos. E vamos fazer isso diminuindo os carboidratos e aumentando a proteína. Basicamente, vamos substituir os carboidratos e trocá-los por proteína. Na saúde, ao se falar em aumentar proteína na dieta, ouve-se sobre a termogênese do aumento de proteína. Já ouvi você desmentir esse mito. Então, vamos ao porquê. Não, isso está absolutamente correto. Pensei que tivesse desmentido. Ouvi você falar de uma nuance que não era espero bem que não. assim. Espero que não tenha Ok, dado essa impressão, então de por que é verdade. verdade? Sim, então a proteína tem um efeito termogênico significativamente maior do que carboidratos ou gordura, com certeza. Então, carboidratos e gordura, cerca de 5% da energia é perdida para o calor, a termogênese. E com a proteína é cerca de 20%. As pessoas devem ter discutido. E o que você provavelmente me ouviu desmentir é qual é o mecanismo por trás disso. É aí que Qual eu o quero mecanismo? chegar. Então, a termogênese é 100% verdade, mas o mecanismo está errado. O que os livros de nutrição de nível iniciante diriam é que é por causa da digestão, absorção e metabolismo, e isso não é verdade. A digestão e absorção da proteína não custa realmente mais do que a da gordura ou de outra coisa. O que é diferente é que a proteína estimula a síntese de proteína muscular. E esse é um processo energético muito caro. Algumas pessoas estimam que isso pode representar 20% do nosso metabolismo basal se você fizer corretamente. Vou te dar um exemplo. Uma das maneiras como descobrimos isso foi observando roedores correndo em esteiras. Então, usávamos roedores para estudar a síntese proteica. Queríamos uma forma de inibir a síntese proteica rapidamente para ficarmos exaustos. A corrida em ratos diminui a síntese proteica. Foi assim que descobrimos muito sobre refeições que podemos abordar depois. Mas o importante é que começamos a medir o ATP, a energia no músculo, com aquele exercício. Depois medimos após uma refeição com proteína. Descobrimos que o gasto energético de uma refeição proteica era quase o mesmo que 1 hora de corrida. Esse é o efeito térmico da proteína, a síntese proteica no músculo. Se você não come a proteína correta ou nos momentos certos para os efeitos musculares, não verá isso. Por isso, há divergência. Na literatura, com uns afirmando ser maior ou menor, a questão é como você consome sua proteína nas refeições. Certo, você usou o termo síntese proteica muscular. É algo bem importante, vamos entender. Então, todo dia, como eu mencionei no começo, o corpo precisa construir mais de 250 gramas de proteína nova. E nós chamamos esse processo de construção de síntese proteica. O corpo pega todos esses aminoácidos. Nós temos 20 aminoácidos que formam as proteínas e o corpo os monta em diferentes proteínas. Esse é o processo de síntese proteica. E a outra metade desse processo é a degradação proteica. Então, todo dia nós degradamos cerca de 250 a 300 gramas. Esse é um ciclo que estamos tentando manter. E quanto melhor a gente o mantém, se conseguirmos manter a síntese e a degradação no mesmo nível, então conseguimos manter nossa massa muscular constante. Em geral, o envelhecimento significa que a degradação é um pouco maior que a síntese, então temos uma perda lenta. É o processo total chamado de turnover proteico, que consiste em produzir proteína, a síntese proteica, e degradá-la. Esses são os processos. Achamos que a síntese é o mais importante. Achamos que o corpo regula tudo pela síntese, pois é muito mais custoso energeticamente. O corpo não constrói proteína a menos que tudo esteja nos conformes. A degradação ocorre, não importa o que façamos. E pelo que parece, existe uma degradação que acontece naturalmente no corpo de qualquer forma, mesmo para a pessoa sedentária.
E eu presumo que isso aumenta quando alguém começa a fazer treinamento de resistência. Sim, eu concordo com isso. Então, a quantidade de degradação, a quantidade exata por dia. Não tenho certeza se temos números muito bons para isso. Por isso, continuo usando esses 250 a 300 gramas por dia. Não posso te dizer isso. Se eu estiver fazendo muito exercício de resistência, pode chegar a um valor de 350. Nós sabemos que o exercício exaustivo aumenta o tempo de degradação. Nós sabemos que o corpo se torna mais catabólico, mas para dar um número exato para isso, eu nunca vi ninguém tentar fazer, mas, em geral, eu concordo que é maior. Durante o período de exercício, se for intenso, é mais catabólico. Mas se você só sair e disser, vou andar 5 quarteirões, isso não vai ser uma experiência catabólica. E pessoas que se tornam bem treinadas. A sessão de exercício é menos catabólica. Então é mais catabólica em uma pessoa destreinada, que faz um exercício exaustivo. Quanto mais treinado você é, menos catabólico se torna. Ok, digamos que uma pessoa destreinada faz um treino de resistência pesado. A síntese proteica muscular se torna mais importante que para alguém em dia de descanso. Alguém que treina, mas está em dia de descanso. Ela se torna mais importante no primeiro caso? Sim, ela é importante em ambos os casos. O que é diferente é que na pessoa destreinada, o que mostramos é que a proteína, logo após o exercício, é importante para a recuperação. Quanto mais treinado você é, menos importante é consumi-la logo em seguida. Nós mostramos que, se você é destreinado e faz uma sessão de exercício exaustiva, você fica bem catabólico. E quanto antes você entrar em recuperação, você consegue voltar a parar de perder massa muscular, consegue se recuperar. Então, essa pessoa destreinada, há muitas pesquisas por aí estudando essa pessoa destreinada porque se consegue obter efeitos maiores do que se você for bem treinado. Não tenho certeza se a ingestão de proteína imediatamente após o exercício é realmente tão crucial. Você observa as pessoas na academia com suas garrafas e shakes de proteína. Espero que isso as faça sentir melhor, mas não sei se existe um benefício real e significativo em comparação a simplesmente consumir a próxima refeição que seja rica em proteína. É importante a gente entrar nisso porque essa é uma das coisas no mundo do treinamento de resistência em que as pessoas ficam andando pela academia com seus shakes de proteína e tomando entre as séries e depois dos treinos. Então, só para ter certeza de que estamos 100% claros sobre isso, para alguém que é destreinado e talvez esteja apenas começando na academia, pode ser benéfico fazer isso. Mas para alguém que treina há anos e está em forma e está apenas mantendo, talvez ganhando um pouco de músculo, seria suficiente para essa pessoa simplesmente não fazer nada depois do treino e ir para a próxima refeição e obter sua proteína por meio dela. Mas o ponto sutil é, e se forem 5 horas? Quanto tempo teriam mesmo a pessoa treinada antes que isso fizesse diferença? Eu esperaria que a maioria, após o exercício, sinta fome antes de 5 horas. Mas, até certo ponto, você está certo. Eu acho que um indivíduo bem treinado, uma vez que define suas refeições, deve manter a regularidade. Se você faz refeições a cada 5 horas, ou 7, 12, 7, 5, 6 horas. Onde você vai encaixar o exercício que não seja em até 4 horas de uma refeição? Onde você vai fazer isso? Eu simplesmente acho que não é tão importante. Se as pessoas estão realmente tentando ganhar massa muscular, elas geralmente tentam aumentar sua proteína total. Nós falamos sobre um intervalo, mas muitas dessas pessoas vão até 2 gramas por quilo de peso corporal ou talvez até mais. Então, a questão é, qual é a eficiência de uma refeição? Nós sabemos que existe uma faixa benéfica de uma refeição de cerca de 30 a 55 gramas de proteína. Se você passa disso, o corpo não a utiliza muito bem. Ela se torna menos eficiente. Se você tenta ingerir 200 gramas de proteína, digamos, que você tem 1,95 m de altura e pesa 130 quilos.
Onde você encaixaria isso? Ok, agora existe um motivo para ter uma quarta refeição. Se você quiser tomar um shake de proteína depois do treino, ótimo. Se quiser fazer isso mais tarde à noite, ótimo. Mas fazer mais refeições se torna uma boa escolha. E depois do exercício, tudo bem. Mas não há mágica nisso. Quero voltar à frequência das refeições e à dosagem de proteína, mas acho que seria útil primeiro voltar e focar nessa questão da síntese proteica muscular. E eu sei que um ponto de partida, para as pessoas que entram nesse mundo da proteína que você gosta de recomendar, é ingerir essa dose concentrada de proteína logo de manhã, aqueles 30 a 55 gramas de proteína, para estimular a síntese proteica muscular. Então, vamos começar por aí e falar por que isso é importante. E depois podemos entrar em algumas dessas outras nuances. Então, nós estávamos falando sobre envelhecimento e eu estava falando sobre perda de peso, e é importante pensar nos efeitos das refeições e também no jejum noturno. O que sabemos é que o período anabólico de uma refeição para a síntese proteica muscular é de cerca de 2 horas. Se você faz uma refeição proteica às 7 da noite, você está anabólico das 7 às 9, e então você entra em um período catabólico pelas próximas 22 horas. Então, nesse período noturno, você está degradando o músculo, basicamente para abastecer outros órgãos. O fígado no meio da noite. Muitos das proteínas no fígado duram apenas 1 ou 2 horas. São constantemente substituídas. Proteínas no sangue são constantemente substituídas. Glóbulos vermelhos, células cerebrais, tudo se renova, mesmo à noite. Então, de onde eles tiram todos os aminoácidos para fazer isso? Bem, o único, ao contrário da gordura corporal, que é um estoque de energia, não há estoque de aminoácidos. Então, vem do músculo. Durante esses períodos noturnos, estamos muito catabólicos, os músculos se degradam, fornecendo aminoácidos para que o fígado possa continuar produzindo proteína. Se o fígado não puder produzir proteína no meio da noite, você morre. Então ele tem que tirar de algum lugar, e aí você acorda de manhã, depois de um jejum de 12 ou mais horas, você está totalmente catabólico, degradando proteína muscular e vai continuar assim até comer proteína. E até comer o suficiente para estimular a síntese proteica muscular. Foi mais ou menos assim que entramos nisso. Nós estávamos estudando isso e basicamente descobrimos que é preciso uma certa quantidade de proteína, que certas quantidades em torno de 30 gramas de proteína, 35 gramas. E é por causa de um certo aminoácido chamado leucina, cujo papel nós meio que descobrimos. Podemos aprofundar, mas basicamente queremos tirar as pessoas do catabolismo o mais rápido possível. É crucial fazê-las voltar a produzir e repor proteína muscular. Acreditamos que no envelhecimento, ou perda de peso, e em qualquer estresse, isso se torna ainda mais crítico. Se um jovem de 25 anos, saudável, ativo e que se alimenta bem, provavelmente não terá um grande problema. Mas quanto mais velho, menos eficiente e sob mais estresse, mais vital e importante essa prática se torna. Você abriu muitas portas que quero explorar. Ao ingerir proteína, não a estocamos. Ela fica no sistema por horas. Depois puxamos do músculo. Ponto importante a destacar. E como isso se conecta ao que você falava? Ao acordar, uma prática comum na saúde é o jejum intermitente, que consiste em não ingerir calorias até o almoço ou por um período ainda maior, seja fazendo uma refeição por dia ou jejuns mais longos, de vários dias. Estou curioso para saber como você pensa sobre o jejum. É benéfico em algum momento ou, pelo que conversamos, deveríamos evitá-lo? Sim, muitos pontos. Vieram-me outros pensamentos, estou pensando demais. So again, a resposta a essa pergunta depende do estresse que você sofre. Então, se você é saudável, tem boa massa muscular, é ativo e quer fazer alimentação com restrição de tempo, costumo usar primeira refeição em vez de café da manhã. Se essa primeira refeição é às 7 da manhã,
ou às 11h30 ainda é a primeira refeição? Qualquer que seja a primeira refeição, ela precisa ser rica em proteína. Isso aborda a alimentação com restrição de tempo. Quanto mais estresse você sofre, se está tentando perder peso, se você tem 65 ou 70 anos e está estressado, você está mais propenso a perder massa muscular, está mais fraco. Acho que antecipá-la para o mais cedo possível, de manhã, se torna cada vez mais importante. Eu pratico uma forma um pouco diferente disso. O objetivo do jejum intermitente é controlar calorias. Não há mágica nisso. É uma forma de controlar calorias. Condense a alimentação em 2 refeições e as pessoas comem menos. Mas o mesmo efeito se obtém controlando calorias em 3 refeições. Não há mágica na alimentação com restrição de tempo. É só uma questão de calorias. Então, outra abordagem a ser que eu de fato pratico é que eu costumo consumir minha proteína. Bem no começo do dia, assim eu anulo aquele efeito da noite. E eu, basicamente, pulo a refeição do meio-dia. Eu não como no meio do dia e depois como de novo mais tarde. Não restrinjo o meu tempo, mas minhas refeições. 2 refeições próximas ou distantes ainda são 2. A única coisa que eu contestaria aí é que quando se trata de jejum intermitente, ter essa janela de alimentação reduzida e manter as coisas, digamos, dentro de uma janela de 6 horas, você vai manter a glicose no sangue baixa de manhã, manter a insulina baixa e continuar na queima de gordura em vez de ter picos de insulina e glicose no sangue, mesmo comendo uma refeição rica em proteínas de manhã. E aí começa a montanha-russa glicêmica, mesmo em dieta Eu saudável. discordo completamente do que você acabou de dizer. Ok, Nós fale sobre isso. publicamos isso. Então, ao diminuir os carboidratos de manhã, você pode evitar a insulina. Mas se você fizer o que eu disse e deixar os carboidratos e a proteína numa proporção de 1 para 1, você não vai ver isso. Os efeitos de saciedade, a montanha-russa no sangue de uma dieta rica em carboidratos e pobre em proteínas, você mitiga apenas diminuindo os carboidratos. Geralmente, limitamos os carboidratos no café da manhã a cerca de 30 gramas. Basicamente, corrigimos a síndrome metabólica. Eliminamos essas oscilações apenas diminuindo isso. O jejum intermitente pode controlar, mas se você ainda jantar com muitos carboidratos, terá o mesmo problema. Se sua dieta for rica em carboidratos e pobre em proteínas, mesmo com jejum intermitente, terá os mesmos problemas. Ok, mas e se tivermos alguém que está controlando os carboidratos e ainda mantendo uma janela de alimentação restrita, então eles estão comendo, digamos, sempre uma o dieta carboidrato. semelhante à sua, mas estão restringindo a janela. Eu só eu quero não contestar porque essa é a opinião geral no meio da saúde e bem-estar com quem converso. A pesquisa não confirma nem apoia que restringir a janela seja melhor que apenas ajustar os macronutrientes. Se você ajustar o equilíbrio de macronutrientes em sua dieta, não há dados que digam que isso é melhor. Fizemos o experimento com 3 refeições por dia, repetidamente. Nossos dados refletem o mesmo. Controle glicêmico obtido com dieta cetogênica ou alimentação com restrição de tempo. Acho que todas funcionam como abordagem e as pessoas podem escolher, mas argumentar que uma é melhor que a outra, os dados não apoiam isso. Não, e é importante esclarecer isso, porque muita gente pensa assim, ouvir sua perspectiva vinda de quem é da ciência Não estou é crucial. dizendo que essa abordagem não funciona, mas que pode ser feita de outras formas igualmente eficazes e que se adequam melhor ao seu estilo de vida. Eu me sinto melhor comendo cedo e obtenho os mesmos efeitos. Certo, vamos ver como é essa refeição matinal. Você mencionou o fato de que precisa ter 30 gramas de proteína. A leucina é um fator. Então, vamos falar sobre essa refeição, seja qual for, por que ambos importam. E depois, vamos entrar na parte da leucina e quanto dela. Precisa fazer parte desses 30 gramas. Então, os 30 gramas, na verdade, vêm da questão da leucina. Então, basicamente, o que descobrimos foi o papel único do
aminoácido essencial conhecido como leucina para estimular a síntese de proteína muscular. É tipo um marcador dietético da qualidade de uma refeição. E então, o que sabemos é que o americano médio tem cerca de 65% de sua proteína vinda de proteínas animais e 35% de proteínas vegetais. E com essa mistura, uma refeição de 30 gramas de proteína terá cerca de 2,5 gramas de leucina. Então, os 30 vêm de um número da leucina. E sabemos que precisamos de cerca de 2,5. Como o mínimo, 3 gramas, talvez 3 gramas seja melhor, de leucina para estimular e maximizar a síntese de proteína muscular. É um mecanismo de gatilho. Então é daí que vem os 30. Como é baseado em leucina, então a qualidade da proteína importa. Se você está falando de um shake de proteína, um shake de whey, de manhã, 23 gramas de proteína são suficientes. Se for um shake de proteína de soja pela manhã, são necessários 33 gramas, se for isolada, para uma refeição mista, como ovos, carnes e pães, provavelmente 35 ou mais para garantir o suficiente. E sabemos que, enquanto esses 30 gramas, há duas partes. A leucina é o mecanismo de gatilho, um sinal para acionar. Assim que você aciona, precisa de todos os aminoácidos, todos os 20. Então, todo o resto da proteína, sabemos que essa refeição, o nível mínimo é em torno de 30. E você ainda pode ter benefícios até cerca de 55 gramas na refeição. Acima disso, o músculo parece não conseguir lidar com mais. É simplesmente demais de uma vez. As pessoas dirão que não se absorve mais de 30 gramas. Isso é um absurdo. Você absorve tudo o que come. Então você pode fazer uma refeição com 100 gramas de proteína, mas é muito ineficiente. O corpo simplesmente não vai lidar muito bem com isso. Então, o que eu faço pessoalmente? Meu café da manhã, 4 ou 5 dias por semana, é um shake de proteína com cerca de 45 gramas de proteína. E nos outros dias, quando estou mais disposto a cozinhar, eu como ovos, carnes, queijos e coisas assim, mas quando estou com o tempo restrito, eu tomo um shake de proteína. Ok, muitos detalhes aí. E tudo isso é muito importante, mas eu quero ter certeza de que entendi algumas das nuances para compreender totalmente. Então, a leucina está na raiz disso, e o número é 2,5 ou 3 gramas. Precisamos para iniciar a síntese de proteína muscular. Dependendo da fonte da proteína, talvez não precisemos dos 30 completos. Acho que você disse que com o whey era em torno de 23, mas você também disse que precisamos dos 20 aminoácidos, depois de iniciar de qualquer maneira. Então parece que não há um atalho real para isso, isolando a leucina em um suplemento. E apenas tomando isso com um café da manhã normal, entre aspas. E, de novo, a realidade é que não temos pesquisa suficiente para definir isso de forma precisa. Então, deixe-me dar a você outro cenário. Uma das coisas que estudamos, já que a leucina é um gatilho, sabemos que podemos estimular a síntese proteica apenas com leucina, mas ela imediatamente funciona por um tempo, mas depois vai desacelerar ou parar porque você não tem os outros aminoácidos. Então a questão é, de quantos outros você precisa? Sabemos que se você tiver uma refeição de 15 gramas de proteína e der leucina para chegar a 3 gramas, você terá uma síntese de proteína muscular muito robusta. Isso é diferente de dar 55 gramas? Provavelmente, mas honestamente não sabemos disso. Sabemos que a síntese de proteína será um pouco maior, com 45 do que com 15, mas nós realmente não sabemos o resultado. Se você fizer isso por 4 meses e disser, estou fazendo isso, que diferença teremos? Nós não sabemos disso. Só sabemos efeitos a curto prazo na síntese proteica. Você deu o exemplo de alguém exagerando, digamos, chegando a 100 gramas de proteína em uma refeição e o benefício se tornando, sim, insignificante nesse nível.
O que eu penso quando você fala sobre isso, e isso pode ser um mito, e é por isso que quero entrar nesse assunto, as pessoas falam que muita proteína faz mal para os rins. Há alguma verdade nisso? Nenhuma evidência para isso, não. So, a teoria sobre isso é que as pessoas que estudavam insuficiência renal, que à medida que você entra progressivamente em insuficiência renal e não consegue mais eliminar sais ou ureia do sangue, então você tem que reduzir essas coisas. Então, pessoas com insuficiência renal têm dietas com pouco sal, elas também têm dietas com pouca proteína para reduzir o rim, reduzir a ureia. Na verdade, há uma grande discussão agora de que mesmo no tratamento renal, para pessoas com dano ou insuficiência renal, em que ponto você restringe? Porque assim que você restringe a proteína, o rim diminui de tamanho e sua TFG, taxa de filtração glomerular, a eficiência do rim, diminui. Então, muitas pessoas, ainda é bem controverso, mas há muitos nefrologistas que não acreditam que se deva reduzir a proteína na dieta até pelo menos o estágio 3, se não o estágio 4 da insuficiência renal. Quando a Academia Nacional de Ciências do ZEUA analisou a proteína e a função renal, o que eles concluíram foi que, na verdade, há mais evidências de que uma dieta pobre em proteínas prejudica o rim do que uma dieta rica em proteínas. É o completo oposto do que o mito popular prega. Interessante. O outro comentário sobre as 100 gramas de proteína, nós estávamos falando sobre saúde muscular. E parece haver um platô no qual a proteína em uma refeição realmente beneficiará a saúde muscular. E isso parece ser em torno de 55 gramas. Mas se você realmente ingerir 100 gramas nas refeições, outros órgãos ficarão maiores. Você terá fígado, rim e provavelmente trato gastrointestinal maiores. Se fizer uma composição corporal com DEXA, ferramenta principal para isso, pode-se dizer que a pessoa tem mais massa magra, mas não sei se ter um fígado maior é boa ideia. Então, de qualquer forma, 100 gramas terão um efeito, mas não terão um efeito no músculo. Entendi. E você já viu alguma pesquisa mostrando que se os órgãos ficam maiores, isso realmente se torna um problema? Ou é apenas um território neutro? É que eu nunca vi nenhum problema associado a isso. É apenas algo que engana a forma como a pesquisa monitora a massa corporal magra agora. As pessoas monitoram atletas e fazem DEXA e dizem, uau, ele está comendo uma quantidade X de proteína, 300 gramas por dia, e está ficando maior. Bem, seus músculos não estão necessariamente ficando maiores, mas seu fígado e rins certamente estão. Então, de qualquer forma, é apenas uma nuance de como medimos a massa corporal magra. E estamos começando a ter novas técnicas, usando creatinina e similares, mais específicas para os músculos. Teremos uma ideia melhor de como dividimos os combustíveis no corpo. Mas, enfim, sim, se você está buscando mais proteína como atleta, o que você precisa fazer é dividi-la em mais refeições, não em refeições maiores. Quando você fala dos 30 gramas e da leucina, isso me faz pensar nos rótulos nutricionais e em como a proteína é vista. A gente nunca fala de aminoácidos, né? É sempre só proteína, proteína, proteína. Mas a gente sabe que existem os essenciais e os não essenciais, e essa distinção ela realmente importa muito. A indústria alimentícia tende a agrupar tudo como proteína e ignorar a nuance. Você na verdade acabou de entrar no principal assunto em que estou trabalhando no momento, que são os aminoácidos essenciais. Então, eu acabei de dar uma palestra em Boston na reunião anual da Sociedade Americana de Nutrição exatamente sobre esse tópico. E deixe-me dar aos seus ouvintes alguns exemplos disso. Por exemplo, a proteína na embalagem. Nem é proteína, é uma medição de nitrogênio. Eles simplesmente fazem uma medição de nitrogênio bruto. E pode nem ser proteína, pode ser ureia, pode ser ácidos nucleicos, pode ser contaminantes como melamina ou algo assim. E então eles chamam de proteína, e chamam de proteína multiplicando por 2,
por 6,25, o que assume que todo aminoácido tem a mesma quantidade de nitrogênio, o que também não é verdade. Aminoácidos não essenciais. Acredito que a arginina tenha 32%. Não, a glicina tem 32%, a arginina tem 19%. Então, não é 16% de jeito nenhum. Já os aminoácidos essenciais, a metionina tem apenas 9%, a leucina tem 11%. E então, o que sabemos é que os aminoácidos não essenciais, as proteínas vegetais, sempre têm mais aminoácidos não essenciais do que as proteínas animais. Então, o rótulo é distorcido para parecer que há mais proteína vegetal nas embalagens, de proteína vegetal do que de proteína animal. Então, tudo sobre isso é distorcido para realmente confundir o consumidor em muitos aspectos. E eu tenho defendido que qualquer produto que coloque proteína na embalagem também deveria ter que colocar os 9 aminoácidos essenciais na embalagem, e publicamos um artigo no Journal of Nutrition no mês passado, na verdade, sobre esse exato tópico. Para ter certeza de que entendi, uma parte crucial disso é que, em muitos produtos à base de plantas, o rótulo geralmente estima um valor de proteína muito maior do que o conteúdo real. Sim, totalmente, pelas razões que descrevi. E ainda há outra, que é a biodisponibilidade, a digestão e a absorção. Se for uma proteína de origem vegetal, a digestão e a absorção provavelmente não passa de 70%. A proteína de trigo, que é a proteína vegetal, e predominante na América do Norte. 80% das proteínas vegetais consumidas nos Estados Unidos vêm do trigo. E a absorção da proteína de trigo é de cerca de 40%. Ótimo estarmos entrando nisso, queria destacar e entender. Para a conversa sobre veganismo, dietas à base de plantas e vegetarianismo, que são tópicos muito relevantes hoje, há duas coisas que não favorecem esse grupo: o rótulo estimando um valor de proteína alto e a baixa absorção dos nutrientes. A terceira é que a dieta geralmente será mais rica em carboidratos e mais pobre em proteína. Então, como especialista em proteína, qual sua opinião sobre dietas à base de plantas? Vamos esclarecer duas coisas. Primeiro, as pessoas deveriam comer mais brócolis, vagem, abacate e mirtilos, com certeza, não há dúvida de que os vegetais em nossa dieta não são saudáveis. O vegetal número 1 no ZEUA é a batata frita, o número 2 é o molho de tomate na pizza e o número 3 é a alface. Precisamos de dieta mais à base de plantas? Não, de plantas melhores. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é: precisamos mudar nossa proteína vegetal? Temos feito experimentos de modelagem, analisando aminoácidos essenciais e dietas à base de plantas. O que sabemos é que, com base na RDA para aminoácidos essenciais, se você consumir menos de 50% de proteína animal, ou seja, se for mais vegetariano, não consegue atingir sua necessidade de aminoácidos essenciais com a RDA. Temos que aumentar a proteína diária. Um vegetariano pode atingir seus aminoácidos essenciais com feijão, leguminosas, nozes, sementes e produtos de soja, mas precisará de mais proteína para isso. Em vez de um mínimo de, a média dos vegetarianos é em torno de 65, eles provavelmente vão precisar de 80 ou mais para garantir que atinjam seus aminoácidos essenciais. E as calorias aumentam, como você mencionou. Se você usa proteínas vegetais, feijão, leguminosas, etc., a proporção carboidrato-proteína é de cerca de 3 ou 4 para 1. Para equilibrar, precisaríamos de 1 para 1. Bem, com proteína animal, você consegue, pois não tem carboidratos.
Mas se obtiver tudo do feijão, você luta contra uma proporção de 4:1. Para 100 gramas de proteína, terá que comer 400 de carboidratos. São muitos carboidratos para serem metabolizados de forma eficiente a uma taxa de 60 gramas por hora. Acho que é aí que suplementar com uma proteína em pó pode ser útil. E então, isso é exatamente, se você vai ser vegetariano ou certamente vegano, você provavelmente precisa se comprometer com proteínas isoladas. E então, agora você está se comprometendo com alimentos ultraprocessados. E se você acha que essa é uma abordagem mais saudável para a vida, e se você acha que isso é melhor, pode-se fazer assim, funciona. Mas a ciência por trás disso é bem questionável. Quero nos levar de volta à nossa síntese de proteína muscular. Primeira refeição do dia. Falamos sobre os 30 gramas de proteína, com a leucina sendo 2,5 ou 3 gramas disso. Vamos seguir essa história. Nós nos desviamos do assunto de uma forma boa, mas quero voltar a isso. E falar sobre o que acontece quando alguém começa o dia. Com isso como parte do café da manhã. Novamente, gostamos de falar em termos de refeição completa. Queremos equilibrar proteína, carboidratos e gordura. Podemos falar sobre se fosse apenas proteína, mas vamos falar da maneira que eu prefiro. Então, basicamente, o que estamos fazendo é ingerir combustível suficiente para meio que abastecer o processo. Queremos alguns carboidratos. Achamos que a maioria se sentirá melhor assim. Em proteína, precisamos iniciar a síntese muscular. Isso é de 2,5 a 3 gramas de leucina, algo em torno de 30, 35, talvez 40 gramas de proteína. Agora, estimulamos a síntese de proteína muscular. O processo como um todo é bastante intrincado e complexo. Se olharmos para a síntese de proteína muscular, esse processo de gatilho que estimula a síntese de proteína é dependente da leucina. O músculo, na verdade, reutiliza muitos aminoácidos. Então, falamos sobre síntese e degradação. As proteínas em degradação liberam aminoácidos que são, na verdade, reutilizados em grande parte. Basicamente, cerca de 7 em cada 10 aminoácidos que voltam para a proteína no músculo estão, na verdade, sendo reutilizados. Estamos reciclando-os. Então, temos este problema. A proteína que comemos não tem correlação direta com o efeito no músculo. Existem certos gatilhos e quantidades, mas não é uma relação de 1:1, em nenhum sentido. Deixe-me dar um outro exemplo para que fique mais claro. Há um aminoácido essencial chamado treonina. Seu uso principal no corpo é construir músculo e mucina no revestimento do estômago e trato intestinal. É a camada protetora. E a quantidade de treonina que você ingere determina a espessura dessa camada. Então, se você quer ser vegetariano e ter uma dieta pobre em treonina, com baixo teor de proteína, sua camada de mucina é mais fina, você tem menos proteção, mais proteína. 75% da treonina vai para a produção de mucina e nunca chega ao sangue. A leucina, em contrapartida, não é significativamente metabolizada no intestino ou no fígado. Ela aparece na corrente sanguínea quase na proporção exata do que foi ingerido. Ainda não compreendemos completamente a evolução desse fenômeno, mas, basicamente, o músculo aprendeu a ver essa mudança na leucina do sangue como um sinal de que a refeição tinha proteína adequada, e isso desencadeia esse processo custoso conhecido como síntese de proteína. Então, há muito metabolismo interessante, que é o que eu realmente estudo, sobre a leucina e os outros 2 aminoácidos de cadeia ramificada. E eles são muito únicos no músculo e fornecem muitos sinais interessantes. Eu quero falar sobre o fato de que... E isso se conecta com algo que falamos antes. Ao dormir, após algumas horas, nosso corpo entra naturalmente em estado catabólico. Então, de manhã, quando temos essa síntese de proteína muscular,
Estamos agora passando para um estado anabólico. E para onde quero ir a partir daí, e parece que esse período dura apenas algumas horas. Isso é verdade? Eu sei que dissemos que a proteína só então- fica disponível por algumas horas, mas a não, isso síntese não é. Isso não ocorre é o tempo verdade. todo? Então, deixe-me corrigir isso. Proteínas e aminoácidos ficam disponíveis por um bom tempo, 5, 6 horas. Mas o que estudamos é que a síntese de proteína, na verdade, volta ao nível basal. E existem diferentes teorias sobre o que é isso. Um grupo britânico, Phil Leverton, chamou isso de músculo cheio, algo no músculo. Ele simplesmente não consegue manter o processo. Então sabemos que os aminoácidos ainda estão altos no sangue. Sabemos que todos os sinais ainda são positivos. Deveria estar acontecendo, mas e não sabemos por quê. Meu grupo, novamente usando animais, o que fizemos foi mostrar que o ATP se esgota. Você se lembra do argumento da termogênese de antes? Basicamente, esse processo queima tanta energia, ATP, no músculo, que achamos que ele simplesmente para. E nós analisamos a AMP quinase, analisamos coisas assim, e todos os sinais sugerem que estamos parando a síntese de proteína porque o músculo está protegendo seu suprimento de ATP. Novamente, se o músculo ficar com muito pouco ATP, você não consegue se mover, você cairia mole. O corpo precisa proteger a contração muscular. Acreditamos que há limites para manter a síntese proteica, pois esse processo queima uma quantidade muito grande de ATP. E quanto tempo a síntese de proteína geralmente dura? 2 horas. Certo. 2 horas após uma refeição. Nós sabemos e já vimos isso. Foi demonstrado em vários casos diferentes, tanto com humanos quanto com animais, que dura cerca de 2 horas, 2h30 no máximo, após uma refeição. Ok, isso mesmo. 2 e meia horas após a refeição. A síntese de proteína muscular continua a ocorrer no corpo. Após esse período de tempo, você mencionou o fato de que os aminoácidos ou a proteína ainda estão no sistema. Se ingerirmos outra dose de proteína nesse momento, podemos reestimulá-la para começar de novo 2 horas e meia depois? Ou existe um período de tempo que temos que esperar? Não importa o que ingerimos? Na literatura de pesquisa, isso é chamado de período refratário. O músculo fica basicamente insensível à proteína adicional por provavelmente 4 a 5 horas. E é por isso que você verá todos nós falando sobre espaçar a proteína em 4 a 5 horas. A realidade é que isso não foi muito bem estudado. Fizemos um pouco de pesquisa com isso, novamente em animais, e mostramos que se conseguirmos repor o ATP, se conseguirmos estimular isso, podemos fazer com que dure um pouco mais, mas ninguém estudou a segunda refeição. Já me ouviu dizer em podcasts que não sabemos a importância do almoço porque ninguém o estudou. Sabemos que a primeira refeição é importante. E a última, o jantar, é importante. Mas ninguém estudou o almoço. Qual o horário ideal? Quanta proteína? A leucina é importante? Não sabemos as respostas. É o próximo tema, então. Queremos falar sobre isso? Ativar isso de novo na marca de 5 horas e meia? E parece que simplesmente não temos a pesquisa? Não Onde quero temos chegar é mais é melhor a cada 5 horas e meia acordados. Queremos continuar a estimular isso. Ou estender o tempo. Sim, há algumas evidências com halterofilistas e fisiculturistas de que esse é o caminho a seguir, que a cada 4 horas e meia a 5 horas, se você está realmente tentando maximizar a síntese de proteína muscular, consumir 45 gramas a cada 4 horas e meia a 5 horas é a solução. E massa muscular máxima, força máxima. Existem alguns dados para apoiar isso. Deveria ser consumir 50 no café da manhã e 20 no almoço e 60 no jantar e 40 antes de dormir? Isso é o mesmo que consumir 45? Francamente, acho que sim. Acho que o total por dia é importante. Acho que a distribuição, mas não acho que precise ser uniforme. Para o benefício muscular. Se você se interessa por diabetes e falamos de insulina e carboidratos, se seu objetivo é estabilizar o açúcar no sangue, sua proteína deve ser distribuída uniformemente, pois quer o mesmo metabolismo em cada refeição. Mas se o foco é só hipertrofia,
Não acho que importe. Então, dois resultados diferentes, e se você busca ambos, distribua uniformemente. Mas nós fizemos o estudo, onde fizemos uma distribuição uniforme e todo mundo se apegou a isso. Também tem que ser uma distribuição uniforme, 30 gramas em cada refeição. Eu não acho que foi isso que o estudo disse, mas a razão pela qual tivemos o benefício é que tiramos os 60 gramas do jantar. Nós os movemos para o café da manhã. É por isso que tivemos o efeito. Não teve nada a ver com o que foi no almoço. Quando alguém consome, digamos, 60 gramas no jantar e talvez pula o café da manhã ou tem café da manhã e almoço ricos em carboidratos, isso volta à nossa questão sobre estar em estado catabólico. Nesse caso, se você consome proteína que estimula uma vez ao dia no jantar, está em estado catabólico por 22 horas por dia. Eu brincava no início desta pesquisa que alguns grupos forneciam uma dieta rica em carboidratos e baixa em proteínas no café da manhã. Davam uma dieta Ornish no café, Dazona no almoço e Atkins no jantar. Como o corpo pode sequer entender ou otimizar o metabolismo com tamanha inconsistência, gostamos de distribuição mais uniforme. Há estudos que analisam a flexibilidade metabólica. Acho que você mencionou. Ao sair de um jejum noturno, você queima gorduras. Queremos manter isso o máximo possível, ter essa primeira refeição. Com o mínimo de carboidratos confortável para você, acho bom. Novamente, tentamos manter carboidratos em 20 gramas ou menos, proteínas na casa dos 40, mas nunca mais de 1:1. Queremos que o corpo continue queimando gorduras ao sair do jejum noturno, mas queremos estimular a síntese proteica muscular e a termogênese. Se for consumir carboidratos, o melhor momento é no jantar, ao entrar no sono. E é uma refeição com mais calorias. Você os tolera mais naquela refeição. O que acha sobre sensibilidade à insulina e ser menos sensível mais tarde no dia? Eu realmente teria que pensar sobre como esses experimentos foram conduzidos. Eles foram feitos com base em dietas ricas em carboidratos ou foram feitos com outros equilíbrios? Com base no que vimos com uma dieta com baixo carboidrato e alta proteína. Nós realmente não vemos nenhum problema glicêmico em consumir carboidratos mais tarde no dia. Então, de novo, eu realmente teria que olhar os estudos que mostram isso e ver como eles fizeram. Coisas como clamps euglicêmicos e outras são totalmente enganosas para decisões de dieta reais. Com a febre do jejum intermitente, isso se conecta ao que falamos sobre consumir proteína após o treino. Muitos fazem treino matinal em jejum, para supostamente aumentar a queima de gordura. O que você acha disso, da diferença entre consumir aqueles 30 gramas de proteína antes daquele primeiro treino versus consumir logo depois? Eu não vejo nenhum benefício em consumir proteína antes do treino. Então, se você for consumir proteína antes do exercício, quase todo mundo recomendaria que fosse pelo menos 2 horas antes. Então, a mistura de combustível e o exercício. Você disse que a ideia é jejuar e queimar mais gordura. Isso é, dependente da intensidade. Se treinar a 70% do VO2 máximo, vai queimar carboidratos, tirá-los do estoque de glicogênio. Ou não vai conseguir treinar, não vai conseguir manter, pois não atinge esse nível com gordura. Então, a queima de gordura como combustível. Acho que tudo bem. Eu frequentemente me exercito de manhã em jejum. Eu só não quero muita comida no meu estômago enquanto treino, mas proteína antes do exercício, proteína durante o exercício, não vejo benefício em nenhum dos dois. Proteína depois do exercício, muitos dados mostram benefício em laboratório. Vamos falar de longevidade. Há muita discussão sobre a necessidade de minimizar a proteína para se ter uma vida mais longa. O que pensa sobre essa questão?
E para você, há Sim, há verdade muita nisso verdade ou é nisso. só sobre? Porque existe a questão de longevidade versus qualidade de vida. Há verdade nisso, e isso não é seu objetivo com sua pesquisa e modo de vida? Concordo totalmente com sua segunda afirmação. Longevidade versus qualidade de vida, saúde muscular. Se relaciona com qualidade de vida. Ter 95 anos, saudável, móvel e metabolicamente saudável, é melhor que ter 102 anos, frágil, sem se locomover e hospitalizado. Acho que a saúde muscular, há muitos dados de que essa é a chave para viver de fato. Acho que essa coisa da longevidade é ciência de péssima qualidade. Divide-se em duas categorias. Uma são os estudos com animais. Eles pegam camundongos e os colocam em um ambiente estéril e os deixam comer o que quiserem, quando quiserem, e veem por quanto tempo eles vivem. Roedores nesse tipo de ambiente comem em excesso uma quantidade enorme, né? Eles ficam cada vez mais gordos, e sabemos que a obesidade encurta a vida. Quando você restringe calorias ou proteínas, previne a obesidade. Não é efeito da proteína, mas do excesso de comida. Na Universidade de Illinois, nosso grupo de animais considera 40% de restrição para normalizá-los. Outra coisa, ao restringir um animal, ele passa a se alimentar em refeições. Se você olhar um animal deixado em uma gaiola para longevidade, ele come 24 horas por dia. Você pode ver o conteúdo do estômago e ele está absorvendo 24 horas por dia. Eles acionam o mTOR e esses processos em todos os tecidos, fígado, coração, rim, onde for, 24 horas por dia. Falamos que precisamos de refeições, de estimulação do mTOR que se desligue. Então, queremos uma distribuição de refeições. Se você restringe o animal, eles mudam para um padrão de alimentação em refeições, o que os torna mais saudáveis e eficientes. É exatamente o que esperamos e observamos. Acho que a longevidade, nesse contexto, é um artefato de como os alimentam. Eles os alimentam de forma preguiçosa, sem controle. Apenas dizem, vá comer e veremos os resultados em 3 anos. Isso não é ciência de qualidade. A outra parte é a epidemiologia. Eles olham e dizem, pessoas que comem dieta mais baseada em animais ou têm mais proteína não vivem tanto porque contraem a doença X. Bem, isso também é uma ciência muito ruim, porque basicamente eles pegam uma frequência alimentar, perguntam a uma pessoa, bem, o que você comeu ontem? E então, 20 anos depois, eles olham quais doenças elas contraíram. Eu não conheço ninguém no meu círculo de amigos que come a mesma coisa por 20 anos. Acho que é só ciência ruim. O que fizemos quando trabalhei para o Conselho do Ovo, e o que fizemos foi que se olhar ovos e dieta saudável e fizer epidemiologia, conclui que ovos estão relacionados. O consumo de ovos está relacionado à obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Mas se olhar mais de perto o primeiro versus o quarto quartil, pessoas com menos ovos comem 3 por semana e as com mais comem 3,5. Isso significa que meio ovo por semana causa obesidade, diabetes, doenças cardíacas. Isso simplesmente não faz o menor sentido. Se você for mais a fundo e analisar quem consome ovos em fast food versus quem os come em casa, o que se descobre é que os ovos são, na verdade, uma parte muito saudável da dieta. Eles contribuem para a redução do risco de obesidade, de diabetes e de doenças cardíacas. Então, o que descobrimos foi que basicamente é uma questão de estilo de vida. Se você tem um estilo de vida não saudável e está comendo toda a sua comida em fast foods, onde você está comendo batatas fritas e refrigerantes e alimentos açucarados e hambúrgueres gordurosos, há uma boa chance de você não viver tão bem. Mas se você está comendo boa comida em casa, a proteína tem um efeito positivo. Mas, novamente, epidemiologia ruim. Lixo que entra, lixo que sai. Ela pode te dizer o que quiser. Se mal usada.
Enquanto você fala sobre ovos, me faz pensar em um dos documentários veganos. Acho que pode ter sido Game Changers, comparando comer um ovo a fumar, 5 cigarros ou algo assim. Então, novamente, você tem que analisar. Isso foi feito por Arnold Schwarzenegger, que se gabava de comer 20 a 30 ovos por dia quando fazia musculação. Acho que Game Changers foi desmentido. Na verdade, Cameron, o diretor, é dono e investidor na única fábrica de processamento de ervilha nos Estados Unidos. É preciso levar isso em conta. Não foi realmente um documentário, foi na verdade um argumento de vendas. Falaremos mais sobre isso. Você mencionou a parte da ciência ruim, mas o fato de que, mesmo quando a ciência parece ser boa, dependendo de como o estudo é feito, quem o financia, temos que verificar que não há segundas intenções. As questões de financiamento são estranhas, porque você tem que perceber que em nutrição, que nossa organização de saúde, o Instituto Nacional de Saúde, exige que as partes interessadas financiem a pesquisa. Quando eu estudava o efeito da leucina e a descoberta que mudou como pensamos sobre proteína, enviei a proposta ao NIH por 10 anos. Rejeitaram dizendo, não temos doença relacionada à proteína, não vale a pena estudar. Tive que recorrer à Kraft Foods, National Cattlemen's Beef Association e Dairy Council para financiamento. Hoje sabemos que a leucina é a chave para a síntese proteica no músculo. Você deve analisar isso em termos do teste do tempo. Nunca acredito em publicação que vejo até aparecerem mais 2 laboratórios independentes. Quando começa a aparecer, não importa quem financiou. A primeira, não acredito. Eu não me importo. Uma das coisas que sempre digo aos alunos é que, se você for para a área de nutrição, tem que perceber que é tendencioso. Todo mundo come e ninguém começa o dia dizendo, vou ter uma dieta horrível. Então, por definição, todo mundo é tendencioso. E você tem que aceitar isso. E então você tem que procurar a boa ciência. E a boa ciência é feita por repetição. Colesterol foi considerado causa de doença cardíaca por 35 a 40 anos. Ciência ruim. Repetido várias vezes, quanto mais tempo passava, mais fraco o argumento ficava, até nos livrarmos da recomendação em 2010. Nutrição é um teste do tempo, um teste de bons laboratórios, produzindo bons dados. Então, de novo, se eu vejo uma manchete no jornal, eu basicamente dou risada e ignoro. Basicamente, eu vou direto ao estudo. Vejo quem fez e vejo se consigo encontrar mais 2 laboratórios que fizeram a mesma coisa. Senão, eu descarto totalmente até ver. Então, viés é algo que as pessoas gostam de usar para dizer, isso foi financiado pelo Dairy Council ou pelo Egg Board, então não podemos acreditar. Bem, ainda teríamos uma recomendação de colesterol na nossa dieta se o Egg Board não tivesse financiado a pesquisa sobre as recomendações de colesterol para provar que era um absurdo. O desafio com muito disso também é o fato de que as pessoas são todas muito ocupadas e, muitas vezes, por conveniência, e porque também há um certo valor de entretenimento nisso, nós acabamos obtendo nossas informações de nutrição e diretrizes alimentares através de documentários como Dieta de Gladiadores. E quando as pessoas decidem se aprofundar no assunto e talvez entrar no YouTube e começar a encontrar alguns PhDs como você, há tantas informações conflitantes. Há muito a filtrar, é onde quero Sim, chegar. é realmente complexo. E me compadeço do consumidor que tenta entender tudo isso. Eu gosto de tentar tornar isso o menos complexo possível. Basicamente, todos temos necessidade absoluta de proteína. Sabemos que é um intervalo de um mínimo de 0,8 gramas até 2,5. Escolha o que quer. Depois de fazer uma escolha, definiu muitas coisas sobre sua vida. Quanto exercício de resistência fará? O que você vai fazer? Aí todo o resto tem que se encaixar. De quanta energia você precisa? Você quer que seja de carboidratos ou de gordura? Não há nada inerentemente errado com carboidratos ou gorduras. É a quantidade, qual é a proporção. E quando falamos de plantas, as plantas são uma parte muito importante de nutrientes e fibras, mas são uma fonte bem pobre de proteína.
Então, se você está pensando nelas como fonte de proteína, precisa ter muito cuidado. Você está falando de ou produtos ultraprocessados, refinados, ou você está falando de consumir 6 porções de lentilhas, 6 de feijão, 6 de produtos de soja por dia, pelo menos 2 dessas categorias, para sequer chegar perto da sua necessidade. A velha guarda de coma uma dieta variada ainda está conosco. Proteínas animais são parte importante da dieta pela densidade de nutrientes. Se você escolhe não consumir proteínas animais, precisa ser mais sofisticado com sua dieta. Precisa saber mais sobre nutrientes e aminoácidos. O adulto médio no ZEUA não tem o conhecimento ou as habilidades culinárias para isso. Felizmente, a maioria das pessoas está consumindo dietas com 80 gramas de proteína por dia e 65% disso vem de proteínas animais. E essa é uma situação bem saudável. Nós nos damos muito bem assim. Comemos calorias demais, gerando obesidade, mas isso não é problema de proteína, e sim de carboidratos. Então, sabemos, devido aos hormônios, voltando ao que falamos no início da conversa, faz com que a parte da proteína seja um pouco menos relevante quando as pessoas são mais jovens, embora elas devam ainda estar cientes e aplicar o que estamos dizendo. Mas para onde eu quero ir agora é o outro extremo do espectro. Então, além da pessoa de 35, 40 anos, onde isso se torna realmente relevante, para a pessoa que tem, digamos, 65, 70 anos. Que é mais ou menos sua idade, sei que está na casa dos 70, como as coisas mudam quando se trata de olhar para a saúde muscular à medida que envelhecemos. Precisamos pensar em modificar e incluir mais proteína? Nós vamos ser menos ativos. Você falou sobre o fato de que é quase um ato de equilíbrio entre nosso exercício, treino de resistência e nossa ingestão de proteína. Então, se vamos, naturalmente, nos exercitar menos à medida que envelhecemos, presumo que poderíamos ingerir mais proteína para equilibrar isso. Vamos falar sobre os anos mais tardios e como isso se torna aplicável às pessoas nessa fase final. Sim, acho que você descreveu isso de uma forma muito precisa. Como disse, estive na academia hoje e ainda faço exercícios de resistência 3 vezes por semana. Pessoas de 70 anos podem fazer isso, de 80 e 90, talvez menos, mas exercícios com peso corporal, subir escadas, levantar de uma cadeira, são importantes. O que não sabemos é se a proteína em 1,4 gramas por quilo está bom para alguém de 50 anos e deveria ser 1,6. Para alguém de 60 anos, 1,8. Nós não sabemos se a pesquisa foi feita. Basicamente, uma pessoa jovem e uma pessoa idosa. E essa pessoa idosa pode ter 55, ou 65, ou 75, mas não fizemos por décadas. E não tenho certeza se nossos métodos de pesquisa são bons o suficiente para fazer isso, na verdade. Há certos aspectos da pesquisa que ainda são bastante rudimentares. Então, a necessidade aumenta. Tudo o que eu sei é que, à medida que você chega aos 40 anos ou mais, 1,5, 1,6 gramas por quilo é uma boa meta. E acho que isso vale para uma pessoa de 75 ou 80 anos. A grande diferença é que, com certeza, suas necessidades calóricas diminuem. Uma pessoa de 40 anos pode precisar de 2.300 calorias diárias, mas uma de 80 pode precisar de apenas 1.400. Ainda precisa de 110 gramas de proteína com metade das calorias. Sua densidade de nutrientes, vitamina C, D, etc., é a mesma aos 80 que aos 40, mas com muito menos calorias. Esse é o desafio. Descobrimos que a maioria das pessoas de 80 anos reduz a dieta ingerindo bem menos proteína. Bem, consigo ver como isso se tornaria um desafio, especialmente à medida que alguém envelhece com o cenário atual da nossa alimentação.
porque até mesmo falar sobre comer a quantidade de proteína que discutimos para alguém de 35, 40 anos já vai ser uma mudança drástica para muitas pessoas. E então, à medida que envelhecemos, como você está dizendo, ainda precisamos manter essa mesma quantidade bruta de proteína. Vamos ter que diminuir os outros macros. Então, imagino que isso exigiria um pouco de ajuste fino e experimentação para descobrir como fazer funcionar. Isso traz à tona a questão dos shakes e coisas do tipo. Então, quando meus pais envelheceram e eu vi exatamente esses padrões, eu os apresentei aos shakes de proteína. Eu disse: bem, você está almoçando, ou tomando café da manhã, ou jantando. Aqui, tome um shake, ou pelo menos metade de um shake. Se eu estou dando a eles um shake de 30 gramas e eles estão comendo o cereal matinal deles, ou algo assim, e estão obtendo 10 ou 12 gramas de proteína disso, eles podem adicionar mais 15 gramas de proteína de um shake naquela refeição como uma bebida. Isso é muito funcional. Uma das coisas que sabemos é que, à medida que envelhecem, a mastigação e indivíduos mais velhos não gostam de mastigar carne e proteína muito densa. É simplesmente mais difícil de lidar. E então coisas como laticínios e shakes e ovos e coisas do tipo se tornam muito mais viáveis. E proteína isolada. Então, como você disse, é um desafio real. Como fazer uma pessoa de 75 ou 80 anos ingerir mais de 100 gramas de proteína? Nós tivemos dificuldade. Nossos estudos de perda de peso foram predominantemente com mulheres entre 28 e 65 anos. E foi uma luta contínua manter o grupo de maior proteína acima de 100 gramas por dia. É uma luta. As mulheres simplesmente não gostam de comer muita proteína. E sabemos, pelos dados do Yannis nos Estados Unidos, sabemos que mulheres com mais de 65 anos, cerca de 40%, estão abaixo da RDA, na verdade, abaixo da RDA. E mulheres com menos de 22 anos, entre 16 e 22, quase 20% estão abaixo da RDA. Então sabemos que as mulheres, em geral, estão muito perto do mínimo e não têm muita margem para erro. Você falou um pouco sobre como você se alimenta, mas você pode me descrever como seria um dia típico, quando exatamente você quebra seu jejum e como seriam suas diferentes refeições? Porque, de novo, enquanto falamos sobre isso, será uma grande quebra de paradigma para muitas pessoas. Como você monta seus pratos? De novo, quando ensinamos isso. A propósito, meu site é metabolictransformation.com. Lá podem ver nossas dietas e mais. Então, de qualquer forma, eles podem dar uma olhada. Nós também temos um shake de proteína que, curiosamente, é 2/3 de planta e 1/3 de laticínio. Então, é uma mistura de plantas, um shake de proteína, primariamente vegetal. É um substituto de refeição. Como nós o montamos? Bem, o jantar é bem fácil. A maioria das pessoas, se vai comer vegetais durante o dia, come no jantar. Então você tem sua parte de vegetais, sua parte de frutas, sua parte de proteína. A maioria das pessoas tem uma parte de proteína bem identificável. E o que fazemos então é colocar todos os carboidratos em uma proporção de 1:1. Então, se você quer comer pão, ou se quer comer macarrão, ou se quer comer arroz, uma relação visual de 1:1 com a parte da proteína. Então, essa é uma refeição bem fácil de montar. A maioria das pessoas consegue acertar. Como você começa o dia? Eu tenho basicamente duas abordagens. Uma é um shake de proteína, que foi o que eu tomei hoje. Eu basicamente uso o nosso shake. Tomo um de 30 gramas, pode ser com whey protein. Eu uso whey protein. Eu costumo usar um iogurte. Eu pego um iogurte que tenha de 15 a 20 gramas de proteína e alguns carboidratos, mas basicamente um iogurte sem açúcar, que se torna a minha base. Eu coloco os pós nele, coloco mirtilos por cima, coloco alguns cubos de gelo, um pouco de leite para dar liquidez, eu bato tudo isso e tenho um shake que ficou pronto em 3 minutos e tem 45 gramas de proteína e tem umas 300, 350 calorias. Então esse é o meu café da manhã. De hoje. Eu fiquei na academia por 1h30. Aí eu voltei e, na verdade, eu não almocei nada hoje. E então eu vou jantar e vou comer como eu descrevi. Num dia que eu talvez almoce, eu normalmente comeria uma salada. Então, muitos vegetais diferentes,
com carnes, queijo e ovos para me deixar mais ou menos na faixa dos 20 gramas, mas com poucas calorias, muitas fibras, 20 e poucos gramas de proteína. Então, esse é o meu dia. Meu jantar vai ter de 55 a 60 gramas de proteína. Meu café da manhã tem 45 e meu almoço 20. Entendi. Indo para o outro lado do espectro. Para os pais ouvindo, inclusive eu, tenho 2 filhos pequenos. Os 30 gramas de proteína para começar o dia não parece muito realista com crianças pequenas. De novo, sabemos que eles têm o benefício adicional dos hormônios nessa idade. Mas qual Pra deveria ser a crianças nossa é bem meta de menos. proteína para as crianças mais novas? Uma grande diferença entre crianças e adultos é o limiar de leucina. Crianças não são sensíveis a isso. Uma criança com 10 gramas de proteína no café terá boa resposta muscular, enquanto uma pessoa de 60 anos não terá nenhuma. Ok, a pessoa de 60 anos precisa de 30 gramas, a criança provavelmente só precisa de 50 gramas por dia. Uma criança de 10 anos busca umas 50 gramas por dia. Pode consumir em doses de 10 gramas, 5 vezes ao dia, sem problema. Uma criança pode comer num padrão bem diferente de um adulto. Uma das coisas que os consumidores e os pais precisam saber, no entanto, é o balanço de aminoácidos. Estávamos falando sobre o rótulo, por exemplo. Então, se você pegar um cereal de trigo, não vou citar marcas, mas digamos que tenha 4 gramas de proteína em uma xícara, uma porção, e no rótulo vai dizer que você deve misturar com 6 onças de leite. E que isso forma uma refeição completa. E se você olhar o aminoácido, é exatamente complementar. A proteína do trigo é pobre em lisina, metionina e leucina, e o leite é exatamente complementar. Então agora temos 10 gramas que são exatamente complementares. Mas como a mãe ouve sobre plant-based e acha que deve usar proteína de soja, ela agora dá leite de soja, que para começar tem menos proteína por onça. Mas as pessoas não percebem isso? E aí ele é exatamente deficiente nos mesmos aminoácidos que o trigo é deficiente, lisina, metionina e leucina. Então agora, para tornar um cereal de trigo complementar com leite de soja, é preciso algo acima de 20 onças de líquido, quase 1 litro. Quantas mães sabem que, ao dar proteína vegetal ao filho, criam um desequilíbrio de aminoácidos? Algo para se pensar seriamente. Sim, exatamente. Desenvolvemos o conceito de proteínas complementares. Muito importante. Por exemplo, sanduíche de rosbife ou cereal com leite, queijo em algo, isso é, combinar proteína vegetal e animal para uma mistura complementar. Mas ao combinar uma planta com outra, agora precisa-se de muito conhecimento para torná-las complementares. Não basta dizer que uma é leguminosa e a outra um grão. Isso não as torna complementares. É tudo uma questão de equilíbrio e proporções e, de novo, dá para fazer. E existem vegetarianos e veganos por aí que são muito bons nisso, mas o consumidor médio não faz a menor ideia. Voltando ao tema de saúde centrada no músculo, temos 2 grandes peças, a proteína da dieta e o treinamento de resistência. Eu sei que nosso tempo está acabando, mas quero terminar na parte do treinamento de resistência e falar sobre dosagens e tipo de exercício. E nós já pincelamos isso, mas quero entrar nos detalhes. Então, para alguém obter o estímulo adequado para o músculo, o quão pesado ela precisa pegar e com que frequência você recomenda? Então, tudo isso é baseado no resultado, ou seu objetivo é ser um adulto saudável, ou seu objetivo é competir nas Olimpíadas. No fim das contas, qual é o seu objetivo ao fazer isso? Sabemos que para a saúde muscular, estimular a síntese proteica a torna mais eficiente. A questão é o alongamento. E então, yoga, pilates vão te proporcionar um efeito base, um ponto de partida
Você não vai ter hipertrofia dessa forma, mas pode sim estimular o processo. Existem ótimos trabalhos feitos por vários grupos de cinesiologia pelo país, né? Muitos deles, como o do Stuart Phillips, no Canadá, que analisaram o volume do exercício e então a questão de pesos versus repetições. E uma das coisas que precisamos reconhecer é que levantar um peso de 5 libras 20 vezes tem quase o mesmo efeito que levantar um peso de 50 libras 2 vezes. Ambos somam um total de 100 libras. É o volume, e então muita gente vai dizer, bem, eu não consigo levantar barras de 150 libras. Eu não consigo fazer isso. Mas elas conseguem usar pesos de 5 libras em casa. E podem ter resultados, mas você tem que fazer muitas vezes. O que geralmente indicamos é pegar um peso confortável. Deve parecer pesado para você, mas confortável. E você precisa fazer pelo menos 2 séries, de 10 a 12 repetições. E esse é tipo um limiar mínimo. É isso que usamos. Ao fazer estudos de perda de peso, focamos no alongamento. Pedimos às mulheres para fazerem 8 posições em aparelhos Nautilus, sem pesos. Então elas fizeram toda a amplitude do movimento, o que deu a amplitude total de alongamento, mas não pedimos para elas colocarem nenhum peso no aparelho, e tivemos um efeito significativo de exercício. Ok, então o primeiro nível é o alongamento. Você precisa de alongamento e movimento. O segundo nível é simplesmente começar a colocar pesos nisso. E se você realmente quer ser um cara musculoso, aí é o máximo. Você quer levantar o peso máximo, poucas repetições, chegando ao seu máximo a cada vez. Qual objetivo busca? O adulto médio não procura esse resultado. E então, de novo, primeiro, faça alguma coisa. Use elásticos em casa, faça alguma coisa, suba escadas, faça alguma coisa. Aí o próximo nível seria se preocupar com o alongamento, fazer yoga, incluir alguns pesos, e então você pode evoluir a partir daí. Eu gosto de fazer exercício HIIT porque quero o aeróbico e o anaeróbico ao mesmo tempo. Então eu gosto de, basicamente, começar os treinos fazendo 10 minutos de elíptico para aumentar minha frequência cardíaca e depois eu vou levantar peso, eu levanto uma série de pesos, faço uma série de repetições, depois eu volto e faço Stairmaster e depois faço outra série. Aí eu termino com uma esteira ou uma bicicleta ou algo assim. E então eu acabo com 30 minutos de aeróbico de intensidade bem alta. E cada um deles faz com que minha frequência cardíaca continue alta enquanto estou levantando peso. Essa é a definição de um exercício tipo HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. Então, voltando à síntese de proteína muscular, nós detalhamos como estimulá-la através da dieta. Eu só quero terminar te dando uma situação hipotética. Digamos que alguém esteja em jejum, mas faz um treino. Ela está estimulando só com o treino ou a parte da dieta tem que fazer parte disso? Nós sabemos bem que se você estiver em jejum e realizar um treinamento de resistência, você pode, de fato, estimular a síntese de proteínas musculares. Você não vai conseguir ter hipertrofia e será um efeito momentâneo. Então você está acionando mecanismos, mas isso não vai levar a lugar nenhum. Eu não sou um grande fã de jejum. Eu costumo dizer, as pessoas que ninguém com mais de 50 anos deveria jejuar. Porque você vai perder massa muscular no jejum. E, a menos que você realmente faça muito exercício de resistência quando sair dele, essa é uma perda permanente. Então, eu não acho que ninguém com mais de 50 anos deva jejuar. Se você quiser fazer alimentação com restrição de tempo, acho que tudo bem. Mas eu não acho que ninguém com mais de 50 deva jejuar por mais de 36 horas. Outro exemplo, você pode pegar uma pessoa em jejum e dar a ela apenas leucina. Isso vai estimular a síntese de proteína muscular, mas não levará a lugar nenhum. Você vai ligar todos os mecanismos, pode detectar que o processo começou, mas não tem o substrato, o aminoácido para que ele vá a algum lugar, não consegue produzir nada. Então, você pode acionar esses processos. Exercício ou leucina, ambos podem acioná-lo, mas você precisa da mistura completa de aminoácidos. Se der apenas aminoácidos,
vai queimar alguns para obter energia. É melhor dar um pouco de carboidrato ou gordura junto, pois não quer desperdiçar todos os aminoácidos gerando seu ATP. Por isso sempre fazemos refeições mistas. Por isso temos um shake substituto de refeição com carboidratos e gordura. Dar apenas proteína é um desperdício. Entendi. Faz muito sentido. Então combinar os dois estímulos é o ideal, além de ter os 3 macronutrientes diferentes, para que você não use a proteína e a utilize de uma forma diferente da que você idealmente gostaria. Exatamente. Pode escolher entre gordura e carboidratos conforme a filosofia a seguir. Prefiro uma mistura. Eu busco ter baixa energia, baixas calorias e por isso tendo a restringir tanto carboidratos quanto gorduras na dieta. Eu não sou fanático por ser rico em gordura ou rico em carboidratos ou o que for. Eu quero equilibrar. E eu faço exercício intenso. Eu jogo tênis de simples. E então, os carboidratos são importantes para mim. Se eu não tiver carboidratos suficientes, não me sinto bem. Não consigo competir bem, porque eu estou acima daquele limiar de 65% do VO2 máximo. E então, eu estou queimando carboidratos quando estou me exercitando. Então, eu preciso repô-los. É assim que vejo os carboidratos, consumi-los, mas depois usá-los. Ter um propósito. Exatamente. É tudo sobre exercício. Como disse, seu cérebro e glóbulos vermelhos precisam de uma quantidade mínima. Você precisa de pelo menos 100 gramas por dia. Se não obtiver comendo, terá que obter da proteína, convertendo-a. É melhor simplesmente comê-los. E é mais divertido. Mas se vou me exercitar, me sinto melhor com carboidratos. E então, mereço. Se me dedico por 1h30 ou 2 de exercício, mereci minhas 100 calorias extras de carboidratos. E gosto disso. A base é crucial, concordo, e merecer, gosto dessa abordagem. Dom, gostei muito da conversa. Um tópico único para o programa. Entramos em pormenores e detalhes, o que será muito útil. Gostei demais. Agradeço o seu trabalho. Colocaremos o link do seu site, redes sociais, tudo nas notas do programa. De novo, só quero agradecer por participar do programa. Foi divertido. Foi divertido. Espero não ter confundido ninguém com os pormenores, mas que tenhamos mantido o bom senso. Sou totalmente a favor, na verdade, quando fizemos nossa pesquisa de dietas na Universidade de Illinois, as chamamos de solução sensata. Sou totalmente a favor da moderação, de tentar fazer as coisas certas e não sou de extremos de forma alguma. Bem, acho que fizemos um bom trabalho. Na parte prática, mantivemos essa parte simples, mas para as pessoas que querem entender os mecanismos, também fomos lá, então foi ótimo. Obrigado novamente, e a gente se fala. Gostei. Jesse, obrigado. Agora que terminamos com o Dom, não perca meu papo com a doutora Gabriele Lyon. Ela tem muito a compartilhar sobre proteína e construção muscular. Fique ligado. As pessoas dizem que não tem tempo, e a realidade é que se você não tem tempo para a saúde, como acha que vai ter tempo para a doença? Eu acho que nós temos um músculo.